Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta nossa aula de hoje vamos falar sobre a geografia da indústria. Vamos estudar a evolução da indústria, o conceito e por fim vamos falar da relação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, chamada de DIT. Então, primeiramente, é importante conceituarmos indústria. A indústria é uma atividade econômica que consiste basicamente na transformação de matérias-primas. A indústria, então, é uma atividade econômica do chamado setor secundário da economia, o setor responsável por transformação da matéria-prima, que geralmente vem do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Então, no mapa, distribuição da atividade industrial no mundo. Essas partes em verde musgo, as grandes regiões industriais do mundo. Observamos aí que a atividade industrial ela é muito mal distribuída pelo espaço mundial. Em vermelho, os países fortemente industrializados, como Estados Unidos, Canadá e principalmente da Europa Ocidental. Em laranja, os países industrializados. Em lilás, países de industrialização recente, ou seja, a partir da década de 1950, como o Brasil, por exemplo. Em pontinho aí, como a China, por exemplo, países em fase de industrialização acelerada, que se iniciou a partir dos anos de 1980. Amarelo, os países semi-industrializados. Em branco, países fracamente industrializados. O mapa aqui traz o investimento que cada país faz em pesquisa e tecnologia. Lembrando que o investimento nesse setor é importantíssimo para a evolução das mercadorias, para a evolução da tecnologia responsável pela transformação da matéria-prima. Então, investir em pesquisa, ciência e tecnologia é fundamental para evoluir a forma de produção. E os países eles não investem da mesma forma em pesquisa, ciência e tecnologia, logicamente. Os Estados Unidos são um país aí que investem pesado nesse setor. Temos o que chamamos de tecnopolos. Tecnopolos são áreas de empresas, universidades que investem pesado em pesquisa, ciência e tecnologia. Temos nos Estados Unidos o chamado Vale do Silício, por exemplo. Agora, pessoal, muito rapidamente, vamos ver a história da indústria no mundo. As pessoas a grande maioria pensa que a indústria vai surgir com a Revolução Industrial, o que é um grande erro. A indústria, que é a transformação da matéria-prima numa mercadoria diretamente relacionada ao consumo, as pessoas acham que essa atividade ela surge com a Revolução Industrial. E não. A indústria ela existe muito antes da Revolução Industrial. Então, vamos fazer um corte aí na Europa para vermos a evolução da indústria a partir desse momento aí. Então, nos séculos XII ao século XIV, nós temos uma indústria que é baseada no artesanato. É uma forma simples de produzir as mercadorias. Basicamente, o artesão trabalha sozinho, produzindo ali as matérias-primas que ele tem de uma forma muito simples. Posteriormente, do artesanato, a indústria evolui para o que chamamos de manufatura. A produção ainda é uma produção artesanal, só que agora as máquinas são simples, os trabalhadores eles estão concentrados geralmente já numa unidade chamada fábrica. Então, a imagem aí já ajuda a gente a entender a diferença do artesanato, quando o artesão trabalha sozinho, produzindo ali a mercadoria, para a manufatura, em que o artesão ele já trabalha com outros trabalhadores, com a utilização de máquinas simples. E a Revolução Industrial vai trazer o período da maquinofatura.
As máquinas simples vão ser substituídas aí pelos motores a vapor, pelas máquinas movidas a vapor, a energia elétrica. Então, a Revolução Industrial vai trazer o período da maquinofatura, que vai fazer a produção aumentar muito. Revolução Industrial é isso, produzir maior quantidade de mercadorias num menor tempo. Posteriormente, a indústria vai evoluindo. Nós temos aí, a partir de 1914, a indústria com linha de montagem. É aquela ideia de produzir em massa, cada trabalhador fazendo uma determinada função, um trabalho repetitivo. É basicamente aquela esteira de produção que os trabalhadores ficam estrategicamente posicionados, cada um fazendo uma parte do trabalho, da produção daquela mercadoria. E, mais atualmente, a gente já tem a indústria chamada indústria automatizada ou robotizada, que é basicamente já a produção feita pelos robôs. O trabalhador ele apenas monitora, ele é responsável por conhecer todo o processo, corrigir um erro ou outro. Trabalhadores altamente qualificados para poder trabalharem nessa indústria do período mais atual, década de 70 para frente. Então, o que nos interessa é o chamado capitalismo industrial. Então, vamos entender um pouquinho a evolução disso. Durante o capitalismo chamado capitalismo comercial, o lucro da burguesia vinha do comércio. O lucro vinha desse comércio, de trocar as mercadorias. Os trabalhadores na Europa, eles primeiro no artesanato, posteriormente na manufatura, e isso era comercializado com outros povos que produziam as chamadas especiarias, pimenta, café, cana, marfim, seda. Então, o lucro do capitalismo comercial, a burguesia vai investir em máquinas para produzir mais, vai gerar a chamada Revolução Industrial, que é produzir mais em menor tempo. E a Revolução Industrial, ela vai dar início ao chamado capitalismo industrial. O lucro da burguesia agora não vem do comércio, mas vem das indústrias, das suas fábricas. Aí nós temos a evolução, as várias revoluções industriais. A primeira revolução industrial, aquela clássica surgida na Inglaterra, que tinha como energia o carvão mineral. Posteriormente, a segunda revolução industrial, já se expandindo para outros países, avanço na indústria química, elétrica, de petróleo e aço. As fontes de energia agora passam a ser o petróleo, a energia elétrica ela é amplamente desenvolvida. Década de 1960 a 1990, terceira revolução industrial, o surgimento da informática, internet, satélite, robótica. E temos atualmente a chamada quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Lembrando que a terceira revolução industrial também é chamada de revolução tecnocientífica. E a quarta revolução industrial é aquela ultramoderna da robótica mais avançada, dos sistemas e máquinas inteligentes. Então aí, resumindo as revoluções industriais e as características principais de cada uma delas. Agora vamos ver os modos ou sistemas de produção, como foi evoluindo. Então, o primeiro grande modelo ou sistema de produção é o chamado Taylorismo. Foi desenvolvido pelo engenheiro norte-americano chamado Taylor. E basicamente consistia em padrões repetitivos dos trabalhadores e das máquinas. Ou seja, era uma forma de produzir baseada na repetição, para com isso produzir mais em menor tempo. Então, era isso. O Fordismo já foi uma evolução do Taylorismo. O Fordismo já consistia em vez de cada trabalhador produzir o produto todo, cada um faz uma determinada função. É a chamada
linha de montagem ou esteira de montagem, esteira de produção. Os trabalhadores ficam estrategicamente posicionados e a matéria-prima, a mercadoria vai passando e cada um vai desenvolvendo uma determinada função. É um aprimoramento do Taylorismo, continua o trabalho repetitivo, alienante. E por fim nós temos o toyotismo. É uma produção flexível, variando de acordo com a procura. É o chamado just in time. O trabalhador realiza múltiplas funções e é treinado para conhecer. Essa é a principal característica. Ele é treinado para conhecer todos os processos de produção. Não é mais aquele trabalhador que faz só uma parte. Até porque a tecnologia evoluiu tanto que aquele trabalho que era feito lá no Fordismo, no Taylorismo, agora já é feito pelos robôs. Então, no toyotismo, o trabalhador, grande parte deles não foram expulsos pela tecnologia, e os que sobraram têm que conhecer todo o processo, têm que ter múltiplas funções. Passando agora para os tipos de indústria. Basicamente, as indústrias podem ser classificadas em 3 setores principais. Indústrias de bens de produção ou indústrias de base. É aquela que transforma a matéria-prima bruta em peças ou máquinas que vão para a chamada indústrias de bens intermediários ou bens de capital. Para, por fim, essas peças e máquinas produzirem os bens de consumo, ou seja, aquelas mercadorias que vão ser consumidas diretamente pelos consumidores. Então, pegando um exemplo muito simples aqui, uma indústria de base é a siderúrgica, que vai produzir o aço. Na indústria de bem intermediário, esse aço vai virar a peça do veículo. E na indústria de bem de consumo, essas peças vão ser utilizadas para produzir os automóveis. Então é basicamente isso. A indústria de bens de consumo é dividida em indústrias de bens de consumo duráveis, como automóveis, eletroeletrônicos, que têm uma duração maior, e bens de consumo não duráveis. São aqueles que têm uma validade menor. Indústria de alta tecnologia é a indústria de ponta, a indústria que tem um alto grau de automação, de robotização. Indústria tradicional é aquela com menor nível tecnológico, uma indústria têxtil, uma indústria calçadista, uma indústria alimentícia. A indústria de bens de produção ou indústria de base também é chamada de indústria pesada. E a indústria de bens de consumo é chamada de indústria leve. Outro elemento da geografia da indústria são os fatores que interferem na localização industrial. Vimos lá no início da aula que as indústrias elas não estão bem distribuídas pelo espaço geográfico mundial. Para as indústrias poderem se instalar em um local, tem que haver uma série de fatores. Elas não vão se instalar em qualquer lugar. Então, a implantação de uma indústria em determinado lugar não ocorre de maneira casual. Geralmente, as fábricas instalam-se em cidades ou regiões onde existem condições favoráveis para o desenvolvimento de suas atividades. E, de maneira geral, quais são esses fatores ou essas condições favoráveis para o desenvolvimento das indústrias? A matéria-prima, a proximidade das matérias-primas, a rede de transporte para poder transportar a matéria-prima, as mercadorias industriais, a energia para poder movimentar as máquinas, o mercado consumidor para comprar as mercadorias produzidas, mão de obra para trabalhar na indústria e incentivos fiscais, como, por exemplo, menor impostos pagos ao governo para produzir. Evidente que um fator ou outro vai ser mais importante dependendo do tipo de indústria. Se for uma indústria, por exemplo, alimentícia, é muito importante a proximidade com o mercado consumidor. Se for uma siderúrgica, é importante, por exemplo, a energia e a proximidade com a matéria-prima. Então, basicamente é isso. Aqui nós temos a mundialização da produção.
Então, basicamente, resumindo esse modelo aqui, nós temos o país a empresa que é sede da empresa X. A empresa X decide produzir um novo modelo de tênis e ela vai desenvolver e encaminha os modelos para a empresa Y, que está no país B. País B é onde está a filial, que é a empresa Y. E aqui na filial, no país B, a empresa Y faz o quê? Ela recebe os modelos, fabrica os protótipos são os padrões, e encaminha para a produção na empresa Z, que está no país C. Então, aqui de B vai para o país C. O protótipo vai para o país C, para produzir os milhões de tênis que vão ser vendidos no mundo inteiro. Então, a produção industrial hoje ela é bem mundializada. Cada país é responsável aí por determinada etapa do processo. Desemprego estrutural muito simples, é o desemprego causado pela evolução tecnológica na atividade industrial, não só na atividade industrial, mas também em outros setores, como o setor primário, com a mecanização do campo. Mas na indústria é basicamente a robotização que faz com que não precise mais daquele trabalhador, porque as máquinas, os robôs agora fazem o trabalho que antes era feito pelo trabalhador. Agora nós temos o NIC, que são os novos países industrializados, também conhecidos como NPI ou NIC, ou países emergentes. São os países que se industrializaram a partir da década de 1950, como Brasil, Argentina, México, posteriormente Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. Então, o que são esses novos países industrializados? São os países que se industrializaram a partir de 1950 e se industrializaram basicamente a chegada das empresas transnacionais nesses países, empresas estrangeiras, porque esses novos países industrializados não tinham tecnologia suficiente para desenvolver uma indústria autônoma. Pelo menos a grande maioria deles não. Atualmente, a Coreia do Sul, por exemplo, ela vem investindo muito em pesquisa, ciência e tecnologia para poder ter as suas empresas nacionais. E tem, como a Samsung, por exemplo. Então, na década de 50, houve a industrialização aí de países como Brasil, Argentina, México e África do Sul. Foram os principais a receberem as empresas transnacionais ou multinacionais. E nesses países desenvolveu-se uma indústria que era para produzir neles o que antes era importado, o que antes era comprado de fora. Então, era uma produção para o mercado interno. A partir da década de 60, outros países se industrializaram, como Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E a partir da década de 80, Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia, China, que já é um modelo diferente, já é um modelo de produção para o mercado externo, diferentemente desse modelo aqui da década de 50, de Brasil, Argentina, México e África do Sul, que era o chamado modelo de substituição de importações, que era produzir dentro desses países o que antes eles compravam de fora. Então vamos ver as características da industrialização do Brasil e dos países latino-americanos, como México e também a Argentina. Então foi uma industrialização tardia, a partir da década de 50. Tardia por quê? Aconteceu 150, 200 anos depois que a industrialização já havia se fortalecido. Ocorreu 150, 200 anos depois da Revolução Industrial, por exemplo, lá na Inglaterra.
Esse modelo aqui da América Latina de industrialização foi o chamado modelo de industrialização por substituição de importações. O que é isso? Antes, os países latinos, americanos, eles importavam os produtos industrializados. Nesse modelo, você não importa mais o produto industrializado, você produz internamente essas mercadorias que antes eram importadas, compradas de fora. Há a divisão aí do capital estatal e, posteriormente, o capital internacional das multinacionais. É uma industrialização dependente da tecnologia de fora, concentrada em algumas áreas e muito dependente do sistema rodoviário. Então, basicamente, o modelo de substituição de importações é isso. É produzir, olha aqui, produzir internamente o que vinha de fora. E o capital funciona como? Para investir na indústria de base, precisa de muito dinheiro, que só o governo, o Estado tem. O capital estrangeiro, através das multinacionais, vai investir em indústria de bens de consumo duráveis. É a indústria de automóveis, de eletroeletrônicos. E o capital nacional, a burguesia nacional, vai investir numa indústria mais simples, de consumo de bens de consumos não duráveis, roupa, alimentos, calçados. Aí nós temos a produção de automóveis no Brasil com a chegada da Volkswagen no Brasil na década de 50. E por fim, vamos ver aí a divisão internacional do trabalho. Como que os países subdesenvolvidos eles saem na desvantagem com os países desenvolvidos, principalmente por conta da industrialização diferenciada. Porque, pessoal, sem comparação, é uma pergunta às vezes até um tanto ingênua, mas é importante para a gente refletir. O que vale mais, um automóvel ou uma quantidade de laranja? Evidentemente o automóvel, que é um produto industrializado. Então, essa diferenciação de industrialização, ela gera uma enorme defasagem e desvantagem para os países subdesenvolvidos. Então, essa divisão internacional do trabalho ela começou há muito tempo. Metrópoles eram os países colonizadores e colônias as áreas que eram dominadas pela metrópole. Da colônia ia o que para metrópole? Metais preciosos, especiarias, escravos, por um valor muito baixo. E da metrópole ia para a colônia as manufaturas, que a gente já estudou. Posteriormente, com a Revolução Industrial, a situação um pouco se mudou. Da colônia iam os produtos primários por um valor muito baixo e das metrópoles iam para a colônia os produtos industrializados por um preço muito alto. Posteriormente, as colônias viram os países subdesenvolvidos e as metrópoles se transformam nos chamados países desenvolvidos. E pouca coisa se alterou. Os países subdesenvolvidos não industrializados continuam enviando para a metrópole, ou melhor, para os países desenvolvidos agora, produtos primários por um preço muito baixo e comprando produtos industrializados dos países desenvolvidos por um preço muito alto. Então é uma defasagem, uma desvantagem sempre muito grande para os países subdesenvolvidos. Mas há aqueles países que se industrializaram. Sim, mas mesmo esses países que se industrializaram, eles continuam em desvantagem. São muito dependentes da tecnologia dos países desenvolvidos, que implantam aqui nos países subdesenvolvidos e industrializados as multinacionais. Então, pessoal, assim nós concluímos esse conteúdo chamado Geografia da Indústria, um assunto extremamente importante.